Olá, eu sou Dagmar Castro e agora eu vou falar dos meus sentires e dos meus pensares nesses tempos bem difíceis de coronavírus. Minhas amigas, mulheres maduras, que estamos nessa caminhada de procurar o melhor de nós, né, de buscar o melhor de nós, de trazer o melhor de nós para ajudar primeiro a nós mesmos e depois as outras pessoas a passarem por esse momento tão complicado, né? Então, meninas, hoje é 22 de abril e eu tô apaixonada pela nossa história. Eu sempre fui apaixonada por história, desde que eu era criancinha pequenininha. Adorava estudar história. Hoje eu sei por que eu adorava estudar história. Porque a história nos ajuda a construir a nossa identidade, né? Então, hoje é 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, e também, ao longo desses anos todos, foram contando um monte de histórias erradas para a gente. Primeiro, o Brasil foi descoberto por acaso. Me engana que eu gosto. Os portugueses eram os maiores navegadores da época. Para vocês terem uma ideia do que eram os portugueses, meninas, Cristóvão Colombo era um italiano que foi estudar na escola de Sagres. Era a maior escola de navegação do mundo. Os portugueses eram o top das galáxias na navegação. Cristóvão Colombo aprendeu lá e daí foi conversar com a Isabel de Espanha. Então, os portugueses não eram bobinhos, eles não descobriram o Brasil por acaso, eles já sabiam o caminho das Índias, foram os primeiros a chegar às Índias, eles sabiam que tinha terra aqui, eles não eram bobinhos, não. Uma esquadra linda, né? Inclusive é atribuído aos portugueses a invenção das caravelas, aquelas velas todas que podiam se mover, uma engenharia naval assim super avançada para a época, né? Então o Brasil foi descoberto graças ao engenho e arte dos portugueses, engenhosidade, coragem, né, para atravessar o oceano. E também outra mentira que nos contaram que bobagem os portugueses chegarem aqui. O Brasil seria muito mais feliz se os portugueses não tivessem chegado. Ah, é? Se os portugueses não tivessem chegado, nós não estaríamos aqui, né? Nós não somos índios, então nós não estaríamos aqui. É da natureza da vida crescer, evoluir, expandir. O universo está em expansão, a vida está em expansão, tudo se expande. E quando os portugueses chegaram aqui, eles expandiram a experiência da vida dos indígenas que estavam aqui. Tem umas histórias muito interessantes que os portugueses conseguiram pacificar muitas guerras entre tribos. As tribos guerreavam entre si aqui. Não pense que os índios eram todos bonitinhos, quase angelicais, só faltava ter asas. Eram povos guerreiros e os portugueses trouxeram um pouco de civilidade, digamos assim. Eu quero muito convidar vocês a olharmos com gratidão para esse povo lindo que nos trouxe para esse país. Houve um tempo que eu era tão bobinha como a maioria das pessoas, fazia piada com os portugueses, achava que eles eram bobinhos, piada de português, ok? Eles são maravilhosos, eles são um grande povo, nós devemos muito a ele. Então eu quero convidar você, minha amiga, a expressar essa maturidade, essa sabedoria que vem com a maturidade, agradecendo aos portugueses, honrando os portugueses, compartilhando com eles a alegria de ser brasileiro, que é dessa mistura linda, né? Portugueses, indígenas, negros, que é esse povo lindo que nós somos, né? Alemães aqui no sul, italianos, é lindo esse povo. Então hoje, no dia do descobrimento do Brasil,
eu quero convidar você primeiro a conhecer um pouquinho melhor a tua história, né? Eu hoje fui revisitar a carta de Pero Vaz de Caminha, muito interessante, é meio longa, uma linguagem fora do nosso contexto, né? Mas eu fiquei impressionada com as linhas finais. As linhas finais a maioria de nós conhece, né? Ele fala, não sei se tem ouro ou prata aqui, Vossa Majestade, mas a terra é tão linda e ela me parece tão benfazeja, ela me parece tão acolhedora que em se plantando tudo dá. Por causa das águas, né? Tinha muita água, então eles acharam que a terra era fértil e eles estavam muito certos. A nossa terra é muito fértil. Mas a última consideração do Pero Vaz de Caminha é tão linda que ele fala assim, mesmo que não se plante nada aqui, mesmo que não se faça nada aqui, Vossa Majestade, vale a pena estar aqui para salvar este povo, porque os indígenas eram considerados selvagens, né? E não existe nenhuma maldade nisso, gente. Portugal é um país muito católico e Portugal segue a missão do cristianismo. Jesus, meu amado Jesus, há 2000 anos atrás, disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. E os verdadeiros cristãos, né, imbuídos desse chamado, saíram pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura. Então Pero Vaz fala, se não se fizer mais nada nesse país, pelo menos o povo, né? E ele fala que os índios são formosos, que eles são amigáveis, que eles são sorridentes, que eles são diferentes, mas mesmo sendo diferentes, dá vontade de ficar perto deles, porque eles são tão acolhedores, tão... E é interessante porque quando a frota de Cabral chegou, eram 22 caravelas, imagina os índios olhando aquilo, né? Alguns índios foram convidados para ir a bordo e eles foram, comeram, beberam. Depois, quando os portugueses desceram, foram convidados para ir nas aldeias, comeram, beberam. Então é o início de uma história de afeto, acolhimento, proximidade. Nós somos esse povo lindo porque nós somos a mistura de todos esses povos. Então, no dia 22 de abril, quero agradecer a Cabral por ter vindo descobrir esse país lindo, senão não estaria aqui. E quero convidar vocês a agradecerem também, a vibrarem nessa gratidão desse povo que é tão mal visto por nós, né? Está na hora de acabar isso. Está na hora de acolher os portugueses no nosso coração, agradecer a eles por terem vindo, honrar essa história. Eles eram o máximo, eles eram os navegadores que ensinaram todos os outros povos a navegar transatlântico, né? Tinha a navegação mais próxima ali, Adriático, Mediterrâneo, mas eles foram os caras que acreditaram que valeria a pena arriscar em mares nunca antes navegados. Então, 22 de abril, descobrimento do Brasil. Que bom que fomos descobertos. Eu quero convidar você para começar a celebrar essas datas, se alegrar com a nossa história, se alimentar desse passado bonito que nós tivemos, para que a gente possa estar firme no presente e olhar para o futuro com mais potência, com mais coragem, com mais orgulho de sermos quem somos. Então é isso. Obrigada aos portugueses, obrigada a Pedro Álvares Cabral. E Pero Vaz de Caminha achou que valia a pena salvar esse povo. Eu concordo com ele.
Vamos salvar o nosso povo. Salvar de uma doença que está contaminando o nosso povo aí nos últimos tempos, que é a ignorância. A ignorância de sermos quem somos. A maioria do povo brasileiro não sabe quem é. E está meio perdido. E porque não sabe quem é, ele vira massa de manobra. Então, vamos salvar esse povo. Vamos ajudar o nosso povo a fazerem essa descoberta linda no dia 22 de abril, que o Brasil foi descoberto. Nós, mulheres maduras, podemos tomar a decisão de ajudar o nosso povo a fazer essa grande descoberta. Descobrir quem somos. Descobrimento da essência linda do povo brasileiro. É uma coisa bacana, a gente não precisa nem de caravelas para fazer isso. É só querer. Meninas, me digam se vocês querem estar comigo nessa empreitada linda de fazer a segunda descoberta do Brasil. Ajudar o povo brasileiro a descobrir quem somos. E o futuro será maravilhoso quando a gente descobrir quem a gente é. Meninas, obrigada pela atenção de vocês. Eu sou Dagmar Castro. E assim eu falei, e hoje eu estou aqui fora, na minha varanda, nesses espaços abertos, honrando a coragem dos portugueses que um dia saíram das costas de Portugal para virem nos descobrir. Adoro ser descoberta. Adoro ter sido descoberta enquanto pátria, enquanto nação. E vamos ajudar as pessoas a se descobrirem também. Obrigada. Beijo.